Senhor, que grande amor, capaz de transformar eu frágil pecador em vencedor. Com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu, e vida me deu. Seu sangue derramou por mim e por você, mas morto não ficou, ressuscitou. Com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu, e vida me deu. E quando falho sou, recebo o seu perdão, que faz-me reviver e agradecer. Com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu, e vida me deu. De acordo com o dicionário, uma religião é um sistema de fé e adoração, serviço e adoração a Deus expressos em formas de culto, devoção, fidelidade, consciência e convicção na existência de um ser supremo que merece reverência, amor e gratidão. O cristianismo é, por certo, tudo isso. Tudo isso e mais, muito mais. Na verdade, há muitas religiões, quase que um número incontável, mas apenas um evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho é tão exclusivo e tão único, tão singular, que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, disse que ninguém, nem mesmo um anjo vindo do céu, tinha autoridade e direito de pregar outro evangelho, além daquele que havia sido confiado a ele pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo 2 vezes usa frases em direta oposição. Isso não vem de vós. E a gente pode associar isso à religião, a qualquer religião que você possa pensar ou imaginar. Isso está em contraste com é dom de Deus, o Evangelho. Não por obras. E se há algo comum nas religiões humanas é que elas prescrevem uma série de obras ou de atividades, cerimônias, rituais que você deve seguir para supostamente agradar a Deus. Isso está em contraste com por meio da fé. Isso se refere ao Evangelho. Então, a pergunta mais importante que alguém que se considera uma pessoa religiosa, e apesar de todo o avanço tecnológico, o avanço da ciência,
O mundo não deixou de ser religioso. Muitas pessoas têm abraçado novas formas de religiosidade. E a pergunta que realmente faz a diferença e é vital é quais são as diferenças fundamentais entre religião e o evangelho. E é preciso realmente entender essa diferença, porque você pode estar se autossatisfazendo, auto-enganando por meio de uma religião, sem produzir os efeitos que só o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode executar ou pode realizar. Se nós pensarmos em termos bem resumidos, há pelo menos 3 grandes diferenças entre religião e o evangelho. Religiões têm em comum 2 coisas. Elas lhe ensinam o meio de chegar até Deus, ou eles apresentam o meio de chegar até Deus, e todas elas falham nesse objetivo, porque nenhuma religião pode levar o homem a Deus, a não ser uma relação pessoal com Jesus Cristo. Então, quais são as diferenças básicas entre a religião, seja ela qual for, e o evangelho da graça de Deus? A primeira diferença é muito simples. Religião coloca em primeiro plano a conduta exterior, o fazer, aquilo que você faz. O evangelho coloca em primeiro plano o caráter, o ser, algo que, uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos deixa bem claro essa realidade, que o evangelho ele tem a capacidade de mudar o nosso ser, quem nós somos. Portanto, se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, é nova criação. Algumas versões traduzem nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou como outras versões dizem, tudo se fez novo. O evangelho não faz um arranjo, uma emenda, ele não funciona como uma borracha que apaga e aí você pode escrever por cima, mas ainda há algum vestígio daquela escrita anterior. O evangelho faz de nós novas criações ou novas criaturas. Só para expandir essa ideia de que o evangelho, contrário das religiões, se preocupam com o homem interior, com a transformação do nosso ser e não simplesmente com a mudança de comportamento. A religião diz, faça o bem, continue a fazer o bem e se tornará bom. O evangelho, pelo contrário, diz, primeiro você tem que ser bom, ou tornar-se bom pela graça de Deus, e então naturalmente fará o bem. Porque o evangelho nos posiciona em Cristo. E ao nos posicionar em Cristo, todos os atributos de Cristo, com exceção da sua divindade e os atributos relacionados à sua divindade, são derramados sobre nós, são imputados a mim e a você em nossa relação com Cristo. E assim, o evangelho nos transforma interiormente. Não é fazendo o bem que nós vamos nos tornar bons, é nos tornando bons pela nossa relação com Cristo, pela nossa identificação com Cristo, que naturalmente nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus chama as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. A religião diz, diga a verdade, continue a dizer a verdade e se tornará honesto. O evangelho diz, seja honesto de coração, novamente por essa identificação pessoal com Cristo, quando nós o recebemos como Salvador, seja honesto de coração e então dirá a verdade. A verdade fluirá de nós de forma natural, porque há uma transformação interior. Não simplesmente porque nós exercitamos o dom de falar a verdade. A religião diz, ajude a outros e aprenderá a amá-los. O evangelho diz, receba o amor de Deus em seu coração e naturalmente amará os outros e desejará servi-los.
O amor de Deus, diz a palavra de Deus, tem sido derramado em nossos corações. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus já provou para conosco o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Minha capacidade de amar outros, de amar até mesmo aqueles que não merecem o meu amor, é vinda do Senhor, é um dom de Deus, é porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Então essa é a primeira diferença básica, essencial, entre as religiões humanas e o Evangelho. A religião coloca em primeiro plano a conduta exterior, o fazer. O Evangelho coloca em primeiro plano o caráter, o ser, a transformação interior que o Evangelho produz em nós quando nós cremos, nos fazendo uma nova criação. A segunda diferença é, a religião oferece uma série de ensinamentos. Em sua maioria, as religiões humanas têm um texto sagrado. Nós, como cristãos, consideramos a Bíblia o nosso trecho sagrado. A diferença é que a Bíblia não é um livro de faça e não faça. A Bíblia é um livro que apresenta uma pessoa. E essa é uma diferença essencial entre a religião e o Evangelho. A religião oferece uma série de ensinamentos e diz: aceite-os, creia neles e siga-os. O Evangelho apresenta uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e diz: aceite-o, receba-o, creia nele, siga-o. Não uma série de faça e não faça. Ser cristão não é assinar uma declaração doutrinária. Não é ler uma lista de conceitos ou de doutrinas bíblicas e no final dessa lista assinar o seu nome e dizer: eu concordo. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus. Enquanto a religião oferece ensinamentos, o Evangelho apresenta uma pessoa. Não é à toa que o apóstolo Paulo, falando nos Coríntios, diz isso. Eu mesmo, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, não que ele não tivesse a capacidade intelectual de oferecer aos coríntios um discurso eloquente, porque Paulo era um homem educado em 2 ou 3 culturas diferentes, em 2 ou 3 ou mais línguas diferentes. Ele foi capaz de debater de uma forma lógica, inteligente, coerente, consistente com os filósofos em Atenas, na Grécia Antiga. Mas ele diz: não fui até vocês com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. E a ideia aqui é de sabedoria humana, para lhes proclamar o mistério de Deus. E o versículo 2 é chocante para muitos. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A palavra de Deus fala sobre a vergonha da cruz. O fato de que, para o perdido, a cruz é um símbolo de fracasso, de derrota, de vergonha. Enquanto para nós cristãos, a cruz é um motivo de orgulho, é um motivo de gloriar-se. Porque na cruz de Jesus Cristo, Deus estava reconciliando o mundo com Ele, trazendo de volta a mim e a você da nossa condição de rebeldia, de queda, de pecado, de alienação, de separação, para uma posição de nova criação, de comunhão eterna com Deus, como Criador e sustentador de todo o universo. Então, enquanto a religião oferece uma série de ensinamentos, aponta para esses ensinamentos e diz: aceite o que nós estamos lhe ensinando, creia e siga, o Evangelho apresenta uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A religião oferece ensinamentos, enquanto o Evangelho oferece Cristo. Essa é uma diferença básica. É verdade que a fé cristã tem seus ensinos maravilhosos, tem sua ética elevada, seus sistemas filosóficos e teológicos, e em algumas tradições cristãs, rituais e credos. Mas a fé cristã é muito mais do que
tudo aquilo que qualquer religião humana possa oferecer. Alguém já disse que a fé cristã é Cristo. E é o que é, porque Cristo é o que é. Na realidade, você pode tirar Buda do budismo e o budismo sobrevive. Você pode tirar Confúcio do confucionismo e ele sobrevive com seus ensinamentos que são aceitos por muitos. Mas se você tirar Cristo do cristianismo, nada resta, porque a fé cristã é Cristo e é o que é, porque Cristo é o que é. A religião é o homem tentando subir a escada de sua justiça própria, na vã esperança de encontrar-se com Deus lá no último degrau. Aquele degrau que abre a entrada à glória de Deus, ao céu. O Evangelho, pelo contrário, é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na nossa condição de pecadores, no primeiro degrau, o grau da humanidade. Se há algo singular na fé cristã, é a encarnação. É o fato de que Deus se fez homem. Existem credos religiosos que ensinam a possibilidade de o homem evoluir espiritualmente, misticamente e alcançar um grau de tornar-se Deus, um grau de divindade. Então, é possível que você suba esses degraus e você não somente conheça ou tenha acesso a Deus, mas que você se torne Deus. A fé cristã inverte completamente essa lógica humana e diz que Deus se tornou homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante até o versículo 10, trata da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a gente vai comemorar daqui a alguns dias, durante o período do Natal. Para mim não faz grande diferença o fato de que provavelmente, considerando fatores geográficos, meteorológicos e históricos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O importante é que esse é um período em que as pessoas estão com a mente e o coração um pouco mais abertos para ouvir o Evangelho. E nós podemos então explicar a linguagem, com a linguagem de Filipenses 2, o que é que significa o nascimento de Jesus Cristo, o que é o Natal. É o fato de que Deus, por amor a mim e a você, desceu a escada da encarnação de Jesus Cristo para encontrar-se comigo no primeiro degrau, tornando-se semelhante a mim em todas as coisas, com uma exceção: ele não conheceu o pecado. E Filipenses diz que ele se tornou servo. E se tornou servo a ponto de submeter-se à morte. E tornou-se servo a ponto de submeter-se à morte e à mais terrível forma de executar um criminoso: a crucificação. Porque a palavra de Deus diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E ele levou sobre si a minha maldição, a sua maldição. Ser cristão é mais que pertencer à organização da igreja. É mais que aceitar os credos e o catecismo da sua igreja. É mais que praticar qualquer ritual prescrito pela sua igreja. Ser cristão consiste essencialmente em colocar sua confiança na pessoa de Cristo, em recebê-lo como Salvador e Senhor, em entrar em comunhão com Ele, tornar-se uma nova criação nele. Ser cristão não é aceitar uma religião, participar de uma religião. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus. Cristo é quem faz a diferença. E ele faz a diferença por quem ele é e pelo que ele fez. Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus responde de uma forma muito clara. Em passagens como 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3 e o versículo 14, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, todas essas passagens têm em comum o fato de que elas descrevem a essência, a natureza de Jesus Cristo como sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade. Algo misterioso, algo que não tem paralelo
na realidade humana. Não há como nós encontrarmos uma ilustração para descrever a Trindade, o fato que Deus é um, mas existe eternamente na tríplice personalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a triunidade de Deus ensinada nas Escrituras, Jesus Cristo é Deus. Mas Ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de glória, a sua glória, graça cheia de glória de verdade. Ele é Deus que se fez homem. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que nós podemos chamar o evangelho condensado, nós aprendemos e apreendemos o que ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado como evidência histórica da realidade da sua morte. E ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a fé cristã é Cristo. Enquanto a religião oferece uma série de ensinamentos, o Evangelho apresenta uma pessoa. Uma terceira diferença entre a religião e o Evangelho é que a religião, ou as religiões, se você preferir, a religião é baseada na premissa que você pode achar, alcançar ou agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Através da história, essa sede de Deus implantada no coração humano foi tão forte que em sua busca de encontrar-se com Deus, de relacionar-se com Deus, os seres humanos cometeram até a barbaridade de oferecer outros seres humanos em sacrifício aos deuses, na esperança de que esse sacrifício agradasse o seu Deus e o seu Deus então lhe fosse benigno. Então a religião é baseada na premissa que você pode achar, alcançar ou agradar a Deus pelos seus próprios esforços. O Evangelho, contudo, afirma que temos que aceitar, receber o que Deus fez por nós, o que Deus realizou por nós na cruz, por intermédio de Cristo. Eu ouço algumas pessoas falando que há a parte de Deus na salvação e a parte humana na salvação. E eu entendo o que eles querem dizer com isso, mas se você analisar as Escrituras com cuidado, você vai perceber que isso não é verdade. Não existe parte humana na salvação. A salvação é toda divina, é toda obra de Deus. Deus é o autor. Cristo é o agente da salvação e o Espírito é aquele que aplica a salvação em nossas vidas. A nossa parte, que é receber, que é crer, que é ter fé naquilo que Deus diz sobre o Evangelho, na realidade não tem nada a ver com a realização da salvação. É apenas receber o presente de Deus. A salvação é recebida como um mendigo que estende as mãos para receber o presente de um rei. Não há nada que nós possamos fazer ou nada que nós precisemos fazer para alcançar a salvação. Os versículos que nós vimos no início, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, são bem claros a respeito dessa realidade. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de Deus, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, desculpem. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem fala que o Evangelho, ou a salvação, negativamente falando, ela não vem de nós, ou seja, não há nada intrinsecamente em nós que justifique nossa salvação. E ela não é por obras, ou seja, não é por aquilo que nós fazemos ou realizamos. Pelo contrário, a salvação é pela graça. Graça significa o favor imerecido de Deus. Graça significa que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos e aquilo que nós não podemos comprar, merecer, conquistar, trocar, barganhar. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, como já vimos, é dom de Deus. Não é de nós, não é por nós, é pela graça, é dom de Deus.
E o final do versículo explica porque que tem que ser assim. Tem que ser pela graça por meio da fé. Não de nós, não por obras, mas como dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que nenhum ser humano diga, eu salvei a mim mesmo. Essa glória pertence apenas a Deus. A religião diz alcance, o evangelho diz receba. A religião diz tente, o evangelho diz aceite. A religião diz esforce-se, o evangelho diz confie. A religião diz desenvolva-se, evolua, o evangelho diz negue-se. A religião diz salve-se, o evangelho diz entregue-se. Porque no evangelho, pelo evangelho, na mensagem do evangelho, está contido tudo aquilo que é necessário para a minha salvação e a sua salvação. Essa é a mensagem que procuramos anunciar ao mundo. Não outra religião, mas sim o evangelho. Não uma série de ensinamentos ou um sistema teológico, mas sim uma pessoa maravilhosa. Há muitas religiões, mas apenas um evangelho. A religião não pode. Por mais que o seguidor de qualquer uma religião se esforce, se dedique, se entregue, a religião não pode, mas Cristo sim, só Ele pode salvar. Eu gosto de dizer que eu não atravessaria uma rua para pregar a religião a ninguém, mas que eu estou disposto a ir a qualquer lugar do mundo e pagar qualquer preço pelo Evangelho para proclamar o Evangelho. É isso que move nossa igreja, Grace Life Community Church. É isso que move nosso interesse, nosso desejo de aproveitar o dom que Deus me deu de ter nascido no Brasil e falar português como a minha primeira língua, a minha língua mãe. Oferecer esse simples programa de evangelismo e de compartilhamento através da internet. Porque nós cremos que esse evangelho é precioso demais para ser guardado para nós. Meu desejo, o desejo do meu coração sempre é que as pessoas não se deixem enganar pelo apelo místico, simbólico, ritual, de qualquer forma de religiosidade humana, mas que eles venham a ter um conhecimento experimental do evangelho. O evangelho que é uma pessoa, não é sobre uma pessoa apenas, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Cristo. A fé cristã é Cristo e é o que é, porque Cristo é o que é. Se você me ouve nessa noite, e até o momento a sua confiança está depositada em fatores externos, em sua religiosidade, em suas boas obras, em sua caridade, nos ensinos da sua religião, por mais nobres e elevados que sejam, eu gostaria de desafiar você ao que a palavra de Deus tem a dizer. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas que ninguém ouse pregar outro evangelho, a não ser aquele que ele recebeu e que nos anunciou. E que o evangelho, as boas novas, porque essa é a essência da palavra evangelho, o significado essencial da palavra evangelho, boas novas, boas notícias. O evangelho é, Romanos capítulo 1 nos diz, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio
lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo porão, feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da